Profetiza na vida dele assim, ó: você irá viver o melhor ciclo da sua vida com Deus. Eu sei que palavras têm poder, né? Então às vezes ele fala, vai viver o melhor ciclo da sua vida, a pessoa, uau, é com Deus. Porque sem Ele nada podemos fazer. Palavras de Jesus. E nós cada dia mais temos que fixar essas sementes em nosso coração. Porque só então nós iremos entender que a nossa vida é do Mestre. Meu coração é do Mestre. Bem? Nossa família é do Mestre. Esta igreja é do Mestre. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que tem se permanecido essas portas abertas, com pessoas que entendem o sacrifício que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário por nós. E esse sacrifício ele reflete em vidas transformadas, em vidas que entendem o propósito qual Deus chamou a cada um de nós, e o nome dele será glorificado. Amém, irmãos? Na última ceia que nós tivemos ali em Morrinho, eu não vou perguntar porque todo mundo vai responder que foi pregado, mas nós demos uma ênfase assim muito grande sobre gerações. Nós falamos um pouco sobre a primeira, a segunda e a terceira geração, no caso dirigindo-se ao Ministério Ebenezer, e o qual eu tenho muita felicidade por fazer parte da primeira, da segunda e da terceira geração. E nós sabemos que nós carregamos uma responsabilidade que está sobre nossos ombros, muito grande, de dar continuidade ao legado da pastora Normânia. E aí eu passei o mês, posso sim dizer para vocês, tocando em alguns desses assuntos, lembrando das palavras que elas são liberadas do altar para as nossas vidas. E na sexta-feira nós iniciamos aí sobre entrando no melhor ciclo da nossa vida com Deus. E teve alguns pontos assim que foi muito edificante e esclarecedor também, sobre como é que nós vamos identificar que Deus já iniciou esse novo ciclo. Existem situações, existem sinais que nós podemos identificar que realmente Deus ele está nos colocando no melhor ciclo. E foram três coisas assim essenciais que eu passei o sábado ontem pensando sobre isso. Inquietação é quando nós começamos a ficar inquietos dentro de nós, mas não é uma inquietação que vai nos levar a precipícios. É uma inquietação, uma insatisfação de algo que nós estamos vivendo e que nós sabemos que já era para nós termos rompido sobre aquilo. Então vem a insatisfação, vem a inquietação, mas também a terceira palavra é a que mais impacta, é a sede
que tem que gerar dentro de nós de que algo novo da parte de Deus vai acontecer. Se você começar a entender essas coisas, de você começar a gerar dentro de você uma sede, acho que nós iniciamos dizendo que assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. E é essa sede que vai nos levar a uma busca, que vai nos levar a buscar a Deus, quem sabe como no princípio, sem reservas, de buscar a Deus no secreto, de buscar a Deus na intimidade. E aí você começa a entrar no mundo espiritual e começa a ter um relacionamento profundo com Deus, e Deus vai começar a se manifestar, Deus vai começar a se revelar. E nós falamos isso biblicamente porque uma dessas identificação foi quando Deus avisou para Josué. Deus avisou para Josué que ele já estava terminando um ciclo. E o ciclo foi de 40 anos. 40 anos eles andaram ali no deserto, eles estavam naquele ciclo do deserto. Aí Deus agora ele chega para Josué e diz: meu servo Moisés está morto. Chegou a tua hora. Chegou a hora de você conduzir todo este povo para atravessar o Jordão. Ou seja, passagem. Ou seja, atravessar o Jordão, deixar o deserto e começar a entrar na terra que mana leite e mel. Isso foi um divisor de água muito grande na minha vida. Eu já preguei essa palavra por tantas vezes, mas aí a gente entende que a palavra ela se renova cada dia. E Deus revelou algo que eu preciso compartilhar com vocês, o que Deus revelou na sexta-feira. Nem todos aqui tiveram oportunidade de estar junto, mas eu preciso compartilhar para edificação desta igreja. Porque o Espírito Santo de Deus se revelou na sexta-feira, quando ele falou que o meu servo Moisés está morto. O Espírito Santo falou em minha vida: a minha serva está morta. A pastora morreu, está agora no Senhor, está descansando no Senhor. E quem sabe o que eu estou falando vai entender. Nesses 36 anos junto com a pastora Normânia, eu sempre me posicionei: estou aqui para cooperar, estou aqui para ajudar. Quando minha mãe, através de profetas, falou que Deus tinha uma obra na minha vida, eu deixei isso bem claro. Eu falei: mãe, quem Deus levantou foi a senhora. Eu sempre tive esse respeito, eu sempre reconheci isso, que eu estava debaixo da autoridade de Deus na vida daquela mulher. E isso começou a fazer toda a diferença, porque quem entende de autoridade sabe do que eu estou falando. E aí vem Deus, fala assim: você vai entrar agora num novo ciclo. O tempo dela já foi. E para mim foi muito difícil assim, falar que nem Josué, né? Que Josué estava cheio de traumas. Foi no momento mais difícil da vida de Josué. Josué tinha acabado de perder o maior líder, a referência dele. E essa igreja perdeu a maior referência dela. Pelo menos para a minha vida, a maior referência que nós temos é a pastora Normânia. E agora Deus fala: é na tua fragilidade que agora é a tua vez de conduzir esse povo. E se a igreja entender isso, nós vamos conduzir vocês debaixo dessa palavra, debaixo dessa unção, debaixo desse legado que já está estabelecido nos céus e vai ser estabelecido na terra
E quem crê aplaude, glorifica e exalta o nome desse Deus maravilhoso. Em outras palavras, Deus falou: agora você vai ter que assumir. E é uma pena que não deu para convidar o pastor Josué. Deve ter aí 2, 3 meses atrás, eu não vou lembrar. Não, 3 meses eu já estou acidentado, então tem mais de 3 meses. E o pastor Josué veio conversar comigo, me colocou dentro do carro e chegou assim: apóstolo, o senhor ainda não percebeu, mas o senhor tem que assumir o ministério. E ele falou exatamente o que Deus falou na sexta-feira. Só que quando vem de uma pessoa, você acha que é a pessoa que está forçando a barra, né? Está forçando a barra. Mas quando o Espírito Santo, irmão, penetra, ele penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Aí quando o Espírito Santo penetra, você não tem como. Você não tem como. Você se rende. E eu vou precisar muito mais das orações dos irmãos, porque eu sei o que é atravessar o Jordão. Eu sei dos desafios. Eu sei o que é enfrentar gigantes. E assim como Deus foi com Moisés, Ele será conosco em nome do Senhor Jesus. Mas observe-se uma coisa, que na história nós sabemos que uma geração inteira morreu no deserto. E quantas pessoas morreram, né? Espiritualmente, fisicamente também, mas espiritualmente, quantas pessoas não suportaram esses 36 anos? Quantas pessoas não entenderam, não suportaram e ficaram para trás, morreram no deserto? E não foi por falta de sinais, irmão. Porque se tem uma coisa que nós temos que glorificar a Deus nesta igreja, são os sinais manifestos. É impossível alguém chegar e... não, Deus não está aqui não, é impossível. Que essa igreja ela tem sinais eminentes de cura, de libertação, de transformação de vida. Vidas que chegaram aqui sem direcionamento, hoje estão casados com família, estruturados. Você pode aplaudir Jesus por isso, irmão? Então, não foi por falta de instrução. Não foi, porque o que mais Deus fez foi manifestar o poder dele no deserto. Como aquele povo viu milagres, viu coisas extraordinárias. Mas vocês percebem que só sinais e maravilhas não conseguem fazer uma transformação na vida de um povo, irmão. Isso é, Jesus também deixou isso para nós. Ele opera, mas nós sabemos que isso não é o suficiente. Então, o que na realidade fez com que uma parte dessa geração, porque os velhos, a Bíblia fala isso, os velhos morreram no deserto, então foi uma nova geração. E eu estou olhando aqui para uma nova geração, pessoas com mentalidades daqueles que sabem que vão atravessar o Jordão, que vão começar um novo de Deus na sua vida. E para isso tem que deixar o velho para trás. E para isso, sabe esses pensamentozinhos que surgem? Mas antigamente era assim. Não existe antigamente, existe o novo. Vocês vão entender o que Deus está falando. Porque enquanto nós ficamos carregando essas coisas, nós estamos impossibilitando de Deus falar assim: poxa, mas eu gostaria tanto que vocês tivessem novas experiências, novas atitudes de fé, novo passo de conquista. Mas vocês ficam presos. A igreja era amarela, agora está cinza. Não. Repita comigo: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se eles morreram para o deserto, se não foi falta de sinais, se não foi falta de prodígios, se não foi falta de maravilhas, se não foi falta de Deus falando, a realidade foi falta de quê?
Vocês até sabem. Palavrinha que vocês já devem ter ouvido mais de 10.000 vezes. Fala assim comigo: foi falta de obediência. Foi por eles não obedecer o que Deus mandou fazer que morreram no deserto. Falta de submissão. Quando Moisés estipulava algo, tinha um grupinho rebelde, tinha um grupinho que inflamava, né? Ah, não vai dar certo não. Esses não entram. Esses permanecem no deserto, irmão. E tem gente que é masoquista, né? Eu não. Melhor estar num shopping do que no deserto. Amém? É melhor estar na presença de Deus do que fora da presença de Deus. Tem uma frase, foi de um escritor inglês, foi transladado, né, para o português, né? E eu estava fazendo um curso de neurociência e gostei muito de uma frase: o fracasso ou o sucesso de uma geração depende da obediência. Guarde isso. O sucesso ou o fracasso de uma geração só depende de uma coisa: obediência. Quando você entende isso, você não vai ser um fracassado. Você vai conquistar em nome de Jesus. Estou debaixo de uma palavra. Você vai romper em nome do Senhor Jesus. O oposto disso é quando uma geração desobedece a Deus, a próxima geração, amado, se perde. A próxima geração, ela sofre consequências terríveis. E eu sei que esse tipo de mensagem não dá curtida, esse tipo de mensagem não dá compartilhamento, esse tipo de mensagem não dá nem glória a Deus. Mas uma coisa eu sei, irmão: esse tipo de mensagem pode trazer unção, pode trazer poder de Deus, pode trazer um avivamento. Essa mensagem pode trazer, amado, um quebrantamento, pode trazer um arrependimento genuíno. E quando essa geração começa a receber unção, poder, e vem junto à autoridade, quando vem a autoridade, amado, quem irá resistir? Aí é onde Deus move o céu para grandes avivamentos. Só vocês, hoje tem YouTube, irmão. Na minha época nós tínhamos que comprar livro. Eu tinha uma livraria aqui, tinha que comprar livros para poder ver as histórias dos avivamentos. Nossa, que eu chorava. E todas as histórias de grandes homens que Deus levantou foram com atos pequenos, foram em momentos pequenos, foram em momentos difíceis. Muitos numa cama de um hospital para morrer, aí Deus foi lá, manifestou o poder dele, trouxe cura, e ali despertou uma busca, oração, jejum, e Deus começou ali a romper aquele lugar em nome do Senhor Jesus. E eu creio nisso, eu creio nisso. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? E eu tive uma curiosidade. Hoje eu não tenho mais esses livros, não. Dei muitos livros de vida pessoal, né? A biografia. Hoje eu não tenho mais esses livros, não. Mas eu fiquei com a curiosidade e eu quero compartilhar com vocês. Como seria? Quem já ouviu aqui John Wesley? Vai. John Wesley, quem já ouviu? Pode levantar a mão. Nossa, pouca gente, hein? John Wesley, irmão, ele foi um pregador inglês, teólogo, avivalista. Foi ele que fundou o movimento metodista. Estou falando aí do século XVIII. Se não me falha a memória, acho que ele morreu com 83 ou 93 anos. Mas sabe qual era a mensagem de John Wesley? Arrependimento, santidade, transformação interior. Essa era a mensagem dele.
E tem uma parte da história de John Wesley que diz que ele viajava milhares de quilômetros em cima de um cavalo, pregando ali ao ar livre para milhares de pessoas, irmão, levando o evangelho ali aos pobres, aos marginalizados. Ele fez isso por muito tempo da vida dele. Hoje nós temos moto, bicicleta, trem, ônibus, avião. Só não temos essa graça, essa unção, essa entrega. E a biografia de John Wesley diz que ele viajou milhares de quilômetros pregando esse evangelho, porque ele acreditava em vidas transformadas. Ele acreditava numa fé verdadeira que produzia transformação de vida. Hoje, se a gente for fazer um levantamento, quantas vidas realmente elas começam a seguir a Cristo, mas elas são transformadas pela palavra de Deus. Tem pessoas que levam anos, irmão, com vícios, levam anos para largar certas coisas. É sobre essa transformação, nesse novo ciclo, que você vai ver na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? John Wesley ali, ele esteve muito claro assim dentro dele essas convicções. E aí surgiu uma curiosidade, foi curiosidade mesmo. Surgiu uma curiosidade. Se John Wesley estivesse vivo hoje, qual seria a mensagem que ele traria? Que mensagem John Wesley de 1703 para 2025, me ajuda aí, pastora Luceli. 1703 para 2025, 325 anos atrás, 323, né? 323 anos atrás. Se John Wesley estivesse vivo aqui, o que será que ele pregaria? Quantos gostariam de ouvir uma mensagem de John Wesley? Hoje nós temos recurso para isso, né? Eu coloquei no chat GPT e eu escrevi esse mesmo. Se John Wesley estivesse vivo, qual mensagem que ele traria para essa geração? Eu vou ler para vocês. Olha só, deixa eu abrir aqui. Mensagem para esta geração por John Wesley, se fosse hoje. Foi o chat GPT que eu vou ler para poder ter ideia. Ó geração que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ó povo dessa geração, ouça o clamor do Espírito. Vocês vivem uma época de grandes recursos, mas por pouca fome de Deus. A ciência cresceu, a tecnologia avançada, as vozes multiplicaram-se, mas a voz do céu é ignorada. Muitos falam de Cristo, mas pouco os seguem de verdade. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas pouco andam em santidade. Esta geração ama o conforto mais do que a cruz. Busca entretenimento mais do que a oração. Deseja influência mais do que intimidade com Deus. Há igrejas cheias, mas corações vazios. Há pregadores eloquentes, mas vidas sem frutos. Há cultos barulhentos, mas poucas transformações. Pergunto a vocês: onde está o fogo que queimava nos primeiros discípulos? Onde estão os homens e mulheres dispostos a dizer: já não sou mais eu, mas sou teu, Senhor? Onde estão aqueles que choram pelos perdidos, que clamam por santidade, que jejuam por avivamentos? Não há avivamentos
sem arrependimento. Não há poder sem santidade. Não há colheita sem lágrimas. A graça não é lançada para pecar. A graça não é licença para pecar, é força para vencer o pecado. Levante-se, jovens, despertem famílias, voltem ao lugar secreto, voltem à palavra, voltem ao altar. O mundo não precisa de mais celebridades gospel, precisa de homens e mulheres cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, que eu veja surgir uma geração que arde por Jesus, que pregue não para ser aplaudida, mas para ver almas salvas. Que seja essa geração que verá o reino de Deus avançar com poder. O tempo é curto, as trevas aumentam, a colheita é grande. Quem irá? Quem se levantará? Quem dirá: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? John Wesley, adaptado para hoje. Essa é a mensagem que John Wesley iria pregar nos púlpitos, nos grandes eventos. E aí você olha para uma palavra como essa e fala: meu Deus, que verdade. Que essa mensagem venha ecoar no meu e no seu coração e nos levantar, nos despertar. A igreja está no sono profundo, no sono espiritual, mas Deus vai te despertar nesta manhã. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus. Eu iniciei falando sobre gerações, falamos da primeira, segunda e terceira gerações do Ministério Ebenezer. Hoje nós queremos falar de transições geracionais, mas a nível Brasil. Juízes 2:10 está escrito assim: depois daquela geração, outra se levantou que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Feche teus olhos. Converse com o Espírito Santo de Deus. Ele te trouxe aqui nesta manhã. Ele quer acender essa chama. Ele quer fazer arder. Ele quer trazer um verdadeiro arrependimento genuíno, para transformar as nossas vidas. Meu Deus, eu irei completar 60 anos de vida, mas eu ainda quero ser um instrumento para essa geração, Deus. Eu ainda quero ver, Senhor, um povo disperso, despertados pelo Teu poder, pela Tua palavra. Um povo com vida transformada, Senhor Pai. Te buscando não pelo que o Senhor tem para nos oferecer, mas pelo que o Senhor é. Pessoas com sede de Ti, Senhor. Nos proporciona isso, Pai. Nos concede isso, Pai. Só o Teu Espírito Santo é que pode nos convencer, Pai. É obra do Teu Espírito, Senhor. E nós entendemos isso, Pai. Nós queremos uma geração que conheça o Senhor. Uma geração que saiba das grandes obras, dos grandes feitos que o Senhor tem feito, Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Esse texto de Juízes, igreja, ele deixa bem claro uma falha gravíssima que está ocorrendo, uma falha de transição geracional.
o texto vai nos dizer que os pais não passaram para os seus filhos as obras, os grandes feitos do Senhor nosso Deus. Os pais não passaram fé para os filhos. E filho cresce rápido. Meu filho mais velho está com 34 anos. Minha filha 30 anos. E a pergunta é: seus filhos conhecem a Deus? Eles sabem os feitos de Deus? O que Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o que o nosso Deus fez nas nossas vidas? Seus filhos sabem da transformação de quem você era antes da graça de Deus chegar sobre a tua vida? Nós estamos vivendo, se você não sabe, a terceira geração dos evangélicos do Brasil. E quando eu parei para meditar nisso, é impressionante o que o cérebro nosso ele é capaz de fazer. Ele traz, é como mudar um canal de televisão. Quando eu comecei a meditar nesse texto e a trazer, eu nasci em 65, então subsintende dos anos 70, eu já era um jovenzinho, um adolescentezinho. Então nos anos 70 eu comecei a me lembrar da minha geração, dessa geração dos evangélicos. E sabe como é que era a geração dos nossos pais? Quem é mais velho aqui vai se lembrar. Tudo para eles era Deus. Adiantava dizer, verdade, cara. Tudo era Deus. E eu posso dizer, quando o Bolsonaro colocou lá aquele cara do STF lá, o extremamente lá, o exageradamente cristão, né, evangélico, que está fazendo uma diferença agora lá. Essa geração que eu estou falando, eles eram exageradamente crentes. E era muito, assim, muito louco, cara, que eles espiritualizavam tudo. A esposa ficou grávida, culto. Nasceu um menino, culto. Vem a festinha ali dos primeiros anos, culto de ação de gás. Conseguiu um emprego, quer dar um testemunho. Deus abriu a porta. Era tudo Deus, irmão. Tudo era Deus. Chegava a ser um exagero, Givaldo. Tudo era Deus. Deus, 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 Deus. Aí vocês não tinham WhatsApp, não tinha internet, não tinha TikTok, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha Twitter. Mas tinha uma coisa: Deus. Tinha Deus. Acordava, Deus abençoa a minha saída. Ia almoçar, Deus. Queremos abençoar o pão nosso de cada dia. Ia dormir, dobrava os joelhos. Deus abençoa. Ia dormir, bença mãe, bença pai. Foi assim. De manhã, tarde, noite. Não enjoava. Porque tudo era Deus. A fala era isso. Via minha mãe lavando louça, louvando a Deus. Limpando a casa, louvando a Deus. Meu pai, quando recebia, fazia compra, abençoado. Deus, Deus.
essa geração. Aí veio a segunda geração. Se a primeira geração tudo era Deus, a segunda geração Deus é tudo, mas a gente tem que dar um jeitinho. A gente tem que dar um jeitinho em algumas coisas. É muito exagero. Vai ter a festa de 15 anos. Claro que o pastor vai dar uma palavra. Chama o pastor, como eu fui chamado. Mas ó, pastor, depois vai ter uma musiquinha para agradar os parentes, tá? Avisavam ainda. Ó, nós vamos fazer uma festa aqui, só faz uma oração, tal. Mas depois eu coloquei uma cervejinha lá. Quando os crentes foram embora, aí toca um pagodinho. Aí o que o pastor faz? Não, deixa eu ir embora. Então você ia para as festas, para os churrascos de crente, irmão, estou falando de crente. Que aí as músicas, deixa eu ver se eu lembro de uma, vai. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aí no final, então vem, abraça de vez, tô com saudade. A segunda geração. A segunda geração começou a trazer mistura. Calma, porque vem a terceira. Repita comigo: a primeira, tudo era Deus. A segunda, Deus e mais algumas coisas. Aí vem a nossa geração. Aí vem essa geração. Não precisamos mais de Deus. Para quê? O pastor vai dar uma palavra no meu aniversário. Que bico! Para que cerimônia religiosa? Vamos se amigar aqui, vamos lá no cartório, vamos. Que besteira esse negócio de se consagrar. Que besteira acordar cedo no domingo para orar. Que besteira, pastor, consagrar carros. Fazia fila, irmão. Pastor, vem ungir o carro aqui, pastor. Deus me deu esse carro aqui, ó. Agora não foi Deus mais que te deu. Agora foi você. Você, afinal de contas, agora tem um bom emprego. Essa terceira geração se chama para jejuar, não quer. Consagrar, então, parece que você está colocando um revólver na cabeça das pessoas. Aí sabe o que Deus fez? Eu sou educado. Quando você lê Apocalipse 3, que diz que ele bate na porta, isso é educação. Nós não servimos um Deus invasivo. Nós não servimos um Deus, irmão, que vai arrombar com força. Nós servimos um Deus que bate. Está me ouvindo? Eu sei que você está aí. Vai abrir a porta? Não, não. Ok. Vivam sem mim. Pode continuar. Pode continuar com a vida de vocês. Deus não vai. O ladrão é que rouba. O ladrão é que arrebenta tudo, irmão. Deus não. Aí começa a vir na nossa mente, nessa mente desse miserávelzinho aqui, desse
pecador que eu sou, irmão. Mas quando eu me deparo com a palavra de transformação, irmão, não tem como meu coração continuar o mesmo. Não tem como eu me calar, irmão. É por isso que há muitos anos não se vê as notícias, né? Até se vê, vai, poucas. Em tal lugar, um paralítico se levantou. E outro, passa um ano, foi curada de câncer. Aí se ouve, com toda a tecnologia que nós temos, hein? Olha a transformação de vida que Deus fez daquele homem. Você vê isso todo dia? Seja sincero. Por isso que não sai mais notícia no final dos cultos. Hoje Deus batizou 15. Saíram cheios do Espírito Santo de Deus, que era uma coisa natural. Esta igreja sabe disso. Era uma coisa natural tocar uma guitarra e as lágrimas rolar. Era uma coisa natural, irmão. De nem precisar dar glória a Deus aí, igreja. Não. Era natural. Era natural. Sabe por quê? Porque nós dizemos que não precisamos mais de ti, Senhor. Essa é a mensagem que nós passamos para Deus. É essa a mensagem que muitos estão passando para Deus. Nós não estamos precisando mais de ti, não. Deixa que a nossa técnica vai tocar o coração, vai sentir o arrepio. Deixa que a gente sabe produzir dopamina no meio do povo. Vocês sabiam disso? Que tem como levar uma dopamina para o meio da igreja. Eu estudei neurociência, igreja. Eu conheço de técnicas. Começa a produzir um som com batidas. Começa a produzir um som com uma frequência. E aquela frequência vai tocando no teu inconsciente. E o teu inconsciente vai começar a transmitir a sensação de prazer, a sensação de alegria. Só que é o seguinte: saiu dali para fora, o efeito acaba. Eu vou falar até uma palavra difícil, mas é verdade. São os viciados dessa geração, viciados em dopaminas. O mundo usa crack, usa droga. Eu não sei nem qual é a droga mais pesada que tem aí, mas os crentes estão usando, irmão. Cultos com experiências humanas. Faz um ambiente, apaga as luzes, ou joga luzes, ou isso. Eu não sou contra nada disso, irmão. Estou falando de uma essência onde o Espírito Santo de Deus vai mudar a tua história, onde a mensagem, a palavra de Deus vai transformar a tua vida. É sobre isso que nós estamos falando. Porque se nós continuarmos, se essa geração, nós não, que eu não quero estar dentro disso não. Se essa geração continuar dessa forma, Deus está falando, pode fazer o culto sem mim aí, ó. Apocalipse 3, eis que estou aonde? E quem bate está do lado de dentro ou de fora? Em muitos lugares, irmão, Deus está lá do lado de fora. Eu falo isso com temor de Deus. Mas existe muitas igrejas que ele está lá, ele está batendo. Não é que ele não quer entrar, só que não deixam entrar. Não deixam entrar. Jesus é educado e fala, tá bom. Quando eles precisarem de mim, eles sabem como me buscar. Buscar-me-eis e me encontrareis quando buscardes de
todo o vosso coração. Aí quando você se rasgar para buscar Deus de todo o coração, aí Ele se apresenta, derrama glória, derrama unção, derrama graça. Ebenezer, quer continuar desse jeito aí, Ebenezer? Ou quer viver um tempo de restauração? O que a igreja quer? Quer arrepios? Eu mando colocar jogo de luz aqui, mano. Quer arrepios? Ou quer transformação de vida? Ou quer a presença real do Espírito Santo de Deus? Então, para isso é restauração. Eu quero mostrar biblicamente 3 exemplos bíblicos que uma geração foi transformada, que não abriu mão daquilo que Deus colocou. Tem crente aqui, irmão? E para não mudar, irmão, para não perder o legado, a essência, uma das coisas que eu estou vendo em muitos lugares acontecer, apagando marcos. Não apaga os marcos que foram feitos por aqueles que antes de nós deixaram. Tem pessoas, irmão, ignorando o sacrifício. Se a gente for falar, nós aqui, né? Mas antes de pastora Normânia, quantos outros missionários da Suécia, missionários lá da Rua Azusa, largaram tudo para vir para o Brasil pregar o Evangelho, e essas pessoas são esquecidas. Ah, mas é muito exagero, né, apóstolo? Viver essa primeira geração aí. Mas foi essa geração sem internet, sem show, sem isso e aquilo, que o Evangelho chegou até nós. Sem tecnologia, não eram teólogos, a maioria não eram teólogos. Minha mãe mesmo mal sabia escrever, aprendeu a ler. Se vocês não sabem, a pastora Normânia aprendeu a ler lendo a Bíblia. O Espírito Santo ainda ensina. Então não tiveram, irmão, não tiveram luxo, não tiveram, mas tiveram uma coisa: Espírito Santo, transforma a minha vida. Eu sinto a presença de Jesus. Moisés, irmão, preparou Josué. A geração de Moisés, nós sabemos pela história que ele pegou Josué como discípulo. E ele falou assim: eu preciso preparar você para conduzir o povo à terra prometida. Se você conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe que Josué deu continuidade ao ministério de Moisés. Isso foi o quê? Uma transição bem sucedida. O que Josué fez? Manteve os princípios. Moisés buscava a Deus, nós vamos buscar a Deus. Moisés ensinou a Torá, a palavra, nós vamos continuar ensinando a palavra. A transição bem sucedida. Elias também. Elias foi a mesma coisa. Olhou para Eliseu, falou assim: não, deixa eu preparar você, porque eu vou partir e nós vamos precisar de alguém para dar continuidade. Aí você conhece a história. Eliseu largou os boi, largou tudo, seguiu Elias. Aí Elias chegou para Eliseu e falou assim: ó, se tu fores comigo, tu vai receber uma porção. Aí levou ele para Betel. Betel é casa do pão. Levou ele para Betel.
Aí falou, fica aí. Ele, não. Ó, é melhor você ficar na casa do pão. Sabe o que é isso? Tem muitos crentes que só gostam do pão. Mas por que tu acha que Deus dá o pão? É a palavra. Por que Deus ele nos enche com a palavra? É porque tem uma Jericó te esperando. É porque tem um Jordão te esperando. É porque tem ciclos que Ele quer ir te levando para te dar força, experiência, coragem, ousadia. Aí Eliseu levou ele para os 3 lugares, até receber o quê? A porção dobrada. Aí recebeu a transferência de unção, que aí garantiu o quê? A continuidade da obra. Tu vê que ele fez o mesmo passo. Só lê a Bíblia. Elias, antes de atravessar o Jordão, Eliseu estava do lado dele, bateu lá na água, o Jordão se abriu. Quando ele foi subir, ele pegou a porção dobrada do Espírito. O que é que ele fez? Ele voltou, olhou para o Jordão. Espera aí, se Elias fez dessa forma, eu também vou fazer e o Jordão vai abrir. Sabe qual é o problema de muitos irmãos? Aí o líder, Deus dá uma direção para o líder, aí a pessoa, não vou fazer desse jeito não, vou fazer do meu jeito. Aí Deus está olhando e fala assim, é assim que você quer? O terceiro exemplo é Davi, o Salomão. Davi, se você não sabe, Davi preparou Salomão a servir o Senhor de coração íntegro. Apóstolo, mas todos eles erraram, faz parte, irmão, errar faz parte. Mas pelo menos aprenderam. Sabe? Enquanto eles fizeram, deram continuidade, Deus foi com eles. Quando Salomão se perdeu, fazer o que, né? Fazer o que? A bênção do pai foi essencial para Salomão, irmão. Para mim é uma das histórias assim impactantes, porque o desejo de Davi era construir o templo. Davi tinha um coração para isso. Mas quando Deus chega para Davi e fala assim, ó, Davi, tuas mãos é manchada de sangue, Davi. Tu não vai construir. Se fosse nessa geração nossa aqui, ó, nessa geração, sabe o que ia fazer? Eu vou abrir meu ministério, então não vou ficar mais aqui. Então não, isso aqui não serve mais para mim, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Eu estou querendo fazer, mas Deus, só não está querendo que eu faça. Aí sabe o que muitos fazem? Então tá bom, então se vira. Aí você vê quando se levanta ministérios, por exemplo, quando se levanta pessoas para designar para algo. Aí se alguma pessoa queria fazer algo e não foi dado para ela fazer, mas foi outra, o que a outra faz? Então se vira, não conta comigo não. Acontece ou não acontece? Mas vamos ser verdadeiros. Vou falar uma coisa simples, vai, simples. Levanta alguém para a mídia aí. Nós estamos conversando com a Raquel aí. Vê se agora vai. Aí sabe o que pode acontecer? Ah não, então deixa a Raquel que se vire. Eu vou tirar foto nada, eu vou fazer isso nada. É ela agora. Que esse espírito maligno bate em retirada em nome de Jesus, irmão. Porque se cada um fizer, irmão, ajuda, tá, tu pode não ter separado, mas tu é um tu é alguém que vai estar do lado ali para sustentar o ministério da outra pessoa, para ajudar a outra pessoa. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? É isso que nós estamos falando desse novo ciclo, dessa restauração. É isso que nós estamos querendo ver acontecer, igreja. Um outro ajudou, o seu companheiro disse. Eu estava ali atrás, aí chamei meu filho ali. Falei, olha só, Link, olha que coisa linda. Aí eu vi umas adoradoras arrumando a cadeira, limpando a igreja, sem ninguém pedir.
É isso que eu estou falando, irmão. Desperta, tu que dormes. A tua recompensa não vai vir do homem, a tua recompensa vai vir de Deus. É Deus que vai agir. Só desperta. Só diz assim, a mensagem de Wesley aqui, vou pegar ela. Só diz, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Senhor, ó, eu não sei pregar não, Senhor, mas eu sei derrubar a parede, eu sei pintar, eu sei. Irmão, é aquilo que você sabe fazer. Faça. E Deus vai dar habilidades. Estenda as mãos que eu quero profetizar. Senhor, adestra as mãos desta igreja para a guerra, vai. A tua palavra diz que o salmista Davi diz, adestra as minhas mãos para a peleja. Então que eles venham receber, Senhor, habilidades para guerrear. Habilidades para guerrear, Senhor. Habilidades para lutar. Habilidades para fazer o melhor, Senhor. Receba em nome do Senhor Jesus. A história nos diz que Davi chegou, não foi egoísta. Sabe o que Davi fez? Pegou toda a riqueza dele. Eu não vou fazer, mas quem vai fazer vai ter dinheiro para isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode não ser um pastor dessa igreja, sabia disso? Você pode não ser um pastor, você pode não ser um missionário, você pode não ser um presbítero, você pode não ser um membro, mas Deus pode te dar riqueza nas tuas mãos. Aí com a tua riqueza você vai falar assim, ó, eu não posso fazer missões não, mas com a minha riqueza eu vou ajudar essa igreja a fazer missões. Ó, eu não posso estar aqui, apóstolo, para pintar aqui, para colocar piso, mas a minha riqueza, quanto que é a mão de obra de um pedreiro aí? Foi isso que Davi fez. Eu não vou, a minha mão é suja de sangue, mas o meu bolso está cheio de riqueza. Então pega. Ah, que coisa linda, irmão. Aí Salomão, com toda a riqueza que ele teve, construiu aquele grande templo, e mesmo assim precisou de mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, em 36 anos, nunca disse aqui, mas é experiência. Uma igreja, eu vou dar a palavra exata para a arrecadação que eu estou falando aqui. Uma igreja, ela é uma torneira aberta. Entendeu? Irmão, quanto mais entra, mais sai. A igreja ela tem uma torneira aberta. Entrou, vai. Mas o que eu aprendi nesses anos? Eu posso fechar a torneira. Eu posso fechar a torneira e direcionar o dinheiro para onde é essencial, prioritário e importante. Então, se a igreja ela tem uma saída, se eu não priorizar isso, se a igreja tem um compromisso financeiro, um bom entendedor sabe o que eu estou falando. Então o que é que ela faz? Não, aqui é prioridade, então aqui esse dinheiro eu não posso deixar a torneira aberta, porque se deixar a torneira aberta, irmão, sempre vai ter necessidade. Sempre. Podia chamar o meu filho aqui como administrador, pastora Luceli, que já foi administradora dessa igreja. Sempre. E Deus fala assim, ó, fecha a torneira. Quanto tem? Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. E aí você vai ser um bom mordomo de Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus, irmão? A mesma coisa, eu estou falando em metáfora, até uma parábola, isso.
Eu dei o exemplo de igreja porque nós como administradores da igreja, mas a mesma parábola que eu falei é você no teu salário que você recebe. Então você recebe um salário. Se você não fechar a torneira, irmão, vai embora. Você sabe disso. O dinheiro vai rapidinho, irmão. Vai. Aí você fecha a torneira, fala: Senhor, prioridade. Primeiro é o teu reino. Aí você começa aqui, olha, Senhor, tem um aluguel, Senhor, tem as compras de casa, Senhor, tem isso, tem. Aí você vai ser um bom mordomo. Estenda as mãos. Senhor, não é intelecto humano que o Senhor está falando aqui, Senhor. Eu não sou economista, mas eu recebo isso como uma revelação administrativa de Deus. Que através dessa revelação tu venha prosperar a vida desta igreja e desse povo, Senhor. Para que nós possamos saber lidar com as riquezas que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor. Que nós viemos ser bons administradores, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está te chamando para um tempo de restauração. Deus está te chamando para um tempo de restauração. A igreja precisa entender que não basta só vir à igreja, irmão. É preciso restaurar essa geração. É preciso conectar essa geração, irmão. Sem isso, nós corremos o risco de perder tudo o que foi conquistado espiritualmente. Corremos esse risco. Eu falei que John Wesley é lá da Inglaterra, foi onde houve um grande avivamento. Ele é inglês, era inglês. Você não precisa viajar. Hoje tem redes sociais. Hoje tem até o chat GPT. Veja como é que está a Inglaterra, que foi o berço do cristianismo e do avivamento. Aquelas megas igrejas que era lotada de pessoas com sede, cheio de Deus, cheio de presença de Deus, estão vazias. Aquelas igrejas que tinha gente que saía pela culatra, irmão, em muitos lugares se tornaram, sabe o quê? Bares. O que eu estou falando aqui, irmão, primeiro que não é o meu desejo, não, mas o que eu estou falando aqui é o perigo que o Brasil está correndo se não voltar para uma restauração plena, para um arrependimento pleno. Deus derramou uma graça sobre essa nação, amados. Deus derramou uma graça sobre o Brasil tão grande, irmão, tão grande. É onde você vê assim megas, e glória a Deus, irmão, megas igreja, tudo tal. Mas não é sobre megas igreja, é sobre como é que está essa geração. É sobre o que está saindo dos altares, irmão. Está conectando as pessoas com Deus, está transformando vidas, está restaurando. O Evangelho tem causado isso, porque se assim não for, está correndo o risco de perder tudo. Tudo. Já aconteceu o que eu falei no início. Ah, vocês não me querem? Então fiquem vocês aí. Faça o show de vocês. E nós não queremos isso. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe mais viver, não, irmão. Quem já pisou Santo do Santo em outro lugar, não sabes viver, e onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Levante as vozes e declare: quem já pisou
para a gente encerrar. O primeiro texto que nós lemos foi Juízes capítulo 2, versículo 10. Alguém acha aí para ler? Juízes 2, 10.